Olá, galera. Vamos iniciar agora a nossa aula sobre potenciação, a primeira aula da nossa plataforma Google Sala de Aula. Potenciação, né? Primeira aula. Primeiro, o que é potenciação? É uma multiplicação repetida de um determinado número. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. Ou podemos escrever da seguinte forma: 2 vezes 2 vezes 2 igual a 2 elevado a 3. Ou, então, agora a gente tem as duas, a união das duas acima. 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. Então, a quantidade de vezes que o número repete é colocada em cima do número que você está multiplicando, que nem a gente fez, tá? 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 é 2, 2 aparece 3 vezes, e aí você faz a multiplicação. Continuando, vamos ver algumas aplicações aqui no dia a dia. Uma das aplicações que às vezes vocês não têm tanto contato agora, mas no ensino médio, é a proliferação de bactérias. Então, a proliferação de bactérias acontece por meio da potenciação, né? Bem semelhante, né? Uma coisa assim bem próxima. Também na parte financeira, questão de cálculo de juros, tá? E aí a gente tem a fórmula ali do montante, que é o cálculo dos juros, e o valor a ser pago no total, né? Os juros mais o valor que você deve. Então utiliza ali a potenciação também. Aquele nzinho é o número de vezes que repete aquela expressão ali. Depois a gente vai falar com mais detalhe mais na frente. Então vamos resolver alguns problemas, né? Lá, vamos resolver mais alguns exemplos aqui, né? Então, nós temos 4 elevado a 3 é igual a 4 vezes 4 vezes 4 igual a 64, certo? Vamos ver o segundo. 5 elevado a 4 é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 625. E por fim, 3 elevado a 5 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 243, tá? Então, esses cálculos você pode estar fazendo na calculadora para verificar, tá bom? Seguindo aqui, agora a gente vai falar sobre os elementos da potenciação. Então, vamos pegar aqui o exemplo acima, 2 elevado a 3 igual a 8, né? Onde o 3 nós chamamos de expoente, certo? O 2, que é esse maior, nós vamos chamá-lo de base, né? Base e o chão. Então, fica aí a dica, né? O 8, que é a resposta, é o que realmente chamamos de potência, certo? Quando a gente fala potenciação, é a operação. Quando a gente fala potência, a gente está falando do resultado, assim como o exemplo da soma, que a gente tem o resultado como da adição, que a gente tem resultado como a soma, da multiplicação, que a gente chama de produto, certo? Vamos seguir aí mais um pouco, né? Falando sobre os elementos. Então, vamos identificar os elementos nas potências aqui a seguir. Então, 5 elevado a 3 igual a 125, nós temos como base o 5, o expoente o 3, e a potência, que é o resultado, 125, certo? 7 elevado a 2 igual a 49. Base 7, expoente 2 e potência, que é o resultado, 49. 10 elevado à quarta, a 4 é 1000, que temos como base 10, como expoente 4 e a potência 1000,
certo? Então, prosseguindo aqui, né, gente, nós vamos agora falar das propriedades, que é o que a gente vai fazer, né, nesse ano. Lembrando que aquela parte inicial que eu já falei é apenas uma revisão do que vocês já viram lá no sexto ano, tá? Então, para quem não lembra, tem que pegar o livrinho aí e procurar, né? Tem alguns links aí no YouTube e é só dar uma assistida, colocar lá, pesquisar potenciação, sexto ano, para revisar, né? Nas nossas atividades também vai ter uma atividade de revisão, é só ficar atentos. Seguindo então lá, propriedades, a primeira propriedade que a gente vai falar é produto de potências de mesma base. O que é isso? É quando nós temos ali, por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Então fica difícil de resolver. Então, partindo do pressuposto, como a gente aprendeu, que o número de cima manda repetir o de baixo, então nós vamos ali fazer o seguinte. Então, nós temos ali, tem que repetir o 2, na primeira parte, o 2 3 vezes, e depois repetir o 2 4 vezes. Se você prestar atenção, você vai ter no total 7 elementos. Então, você vai ter 7 vezes o 2. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E isso nós temos um total de 2 elevado a 7, porque temos 7 vezes o 2, né, na multiplicação ali. Então, vamos simplificar então, porque nós vamos fazer sempre assim, desse jeito. Vamos ter que escrever a quantidade de 2, porque imagine se for uma quantidade maior. Vamos pegar agora, então, da seguinte forma. Ó. Vamos aplicar a propriedade. Então, a gente percebeu que quando nós temos multiplicação, um produto de potência de mesma base, basta fazer o quê? Repetir a base, que é o 2 no caso, e somar os expoentes, que é o 3 e o 4. Que aí no total você tem 2 elevado a 7. Tranquilo? E vamos fazer agora uns exemplos, tá bom? Ok? Alguns exemplos. Vamos lá, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 7. Isso vai ser igual a 2, repete a base e soma os expoentes, certo? 5 mais 7 é igual a 12, certo? Vamos seguindo, agora o segundo exemplo. 5 elevado a 10 vezes 5 elevado a 4, que vai ser igual a... Vamos repetir a base, que é o 5, e vamos somar o 10 mais 4, que ao final nós temos 5 elevado a 14. Né? Seguindo aí, nós temos agora 6 elevado a 9 vezes 6 elevado a 3, tá? De novo, repete a base e soma os expoentes. Então, é 9 mais 3. Então, ao final, nós temos o resultado 6 elevado a 12. Ok, galera? Então, continuando aqui, né? Vamos para a segunda propriedade. Tá? Quando agora o quociente de potência de mesma base, a divisão entre duas potências que têm a mesma base. Tá? Nós vamos trabalhar com fração porque é mais tranquilo de entender. Lá? Lembrando que fração é sempre uma divisão, tá? Uma divisão. Então, a gente não tem problema. Então, vamos usar o exemplo aqui, certo? 2 elevado a 8, né? Dividido ou sobre, né? Ou 2 elevado a 5. Nós temos que repetir, então, lá em cima, o 2 8 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2, certo? Embaixo, vamos repetir 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Aí, o que a gente vai fazer agora? Né? Ficou confuso, não tem ainda alguma coisa para ser feita. Então, lembrando do sexto ano, né, para quem não aprendeu, há uma técnica de simplificação onde você pode simplificar, ou melhor, cortar os números que são iguais numa fração, se tiver uma multiplicação em cima e uma multiplicação embaixo. Então, você pode cancelar, o que a gente faz? Cortar, cancelar ou simplificar. Então, a gente pode simplificar 2 com 2. Como nós temos vários 2, então a gente vai simplificar
um 2 de cima e um 2 de baixo, certo? Então, vamos fazer essa simplificação. Corta um de cima, e aí você corta um de baixo, corta um de cima, corta outro de baixo, corta mais um embaixo, corta mais um em cima, corta mais um embaixo, por fim corta mais um e você corta o último ali embaixo, ou seja, não sobrou nenhum em cima, ou nenhum embaixo, desculpa, e sobraram apenas 3 em cima. Então, nós temos como resposta 2 elevado a 3. Tá, então se a gente pensar um pouco, nós podemos lembrar um pouco da propriedade do produto, que lá foi soma, né? Então, nós vamos ter o quê? Assim temos aqui, certo? Que 2 elevado a 8 sobre 2 elevado a 5, ou dividido por 2 elevado a 5, basta fazer o quê? Conservar a base, que no caso é o 2, e fazer 8 menos 5. E aí você tem a resposta 2 elevado a 3. Ok, gente? Então vamos seguir agora, né? Vamos fazer uns exemplos aqui sobre essa propriedade, né? Vamos aplicar então agora. Nós vamos ter o quê? Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, 2 elevado a 13 dividido por 2 elevado a 9. Então a gente vai aplicar direto. Então conserva a base, que é o 2, e a gente subtrai os dois expoentes, 13 menos 9, que vai dar um total, vai estar igual a 2 elevado a 4, certo? Vamos para o próximo. Então nós temos 8 elevado a 1, né, dividido por 8 elevado a 6. Nós vamos ter o que então? 8, conserva a base e subtrai os expoentes. 1 menos 6. Temos 8 elevado a menos 5, tá? Lembre-se do jogo do sinal, viu? Quando precisar. Vamos fazer mais um exemplo aqui, certo? Então, nós temos 7 elevado a 21, certo? E 7 elevado a 18, né? Dividido. Nós temos, então, conservar a base, que é o 7, fazer 21 menos 18, que vai ser igual a 7 elevado a 3, certo? Tranquilo? Então, vamos prosseguir aqui. Então, continuando as propriedades, nós vamos dar uma pausa e fazer uma atividade, que vai ser muito semelhante à que eu vou postar lá na sala virtual, tá? Na sala Google. Então, vamos pegar a letra A aqui. Letra A nós temos 11 elevado a 3, certo? Dividido por 11 elevado a 7. Então, isso vai dar um total de 11, conserva a base e pega e subtrai os expoentes. Ó, atenção, tem que manter a mesma ordem. Então, se em cima está o 3 vem primeiro, e se embaixo está o 7 vem depois. Então, fica 3 menos 7, que vai ser igual a 4, menos 4. Então, é 11 elevado a menos 4, certo? Então, vamos fazer a letra B agora, certo? Então, nós temos a letra B aqui. 5 elevado a menos 11, certo? Dividido por 5 elevado a menos 6, certo? Na mesma ordem. Então, conserva a base, que é o 5, coloca o menos 11, certo? Menos, lembrando, esse primeiro menos aí fora do parênteses é o menos referente à operação, à propriedade. E aí sim, você abre um parênteses e coloca o expoente do de baixo, que no caso é o menos 6, certo? E aí você vai fazer mais um passo. Continua repetindo a base, menos 11 mais 6. Por que virou mais 6? Virou mais 6 porque a gente tem o jogo de sinal aí do parênteses. Lembrando que toda vez que tem um sinal de menos fora do parênteses, tá? Ele troca o sinal de dentro, certo?
certo? Aí fez o jogo de sinal e você faz agora a soma, né? Temos uma parte negativa, que é o menos 11 mais 6, né? Usando aquele lance de dívida, você deve 11, tem R$6 para pagar, então você ainda vai continuar devendo 5, certo? Então temos o resultado final de 5 elevado a menos 5, tá? Lembrando que quando a gente aplica a propriedade no exercício, é muito raro a gente pedir para que você resolva, tá? Que você ache o valor da potência, porque a gente não encontrou a potência ainda, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos para a letra C, certo? Então nós vamos ter aqui 7 elevado a 25, tá bom? Dividido por 7 elevado a menos 8, tá bom? Então nós temos o quê? 7 é a base, então conserva e temos na ordem. De novo, 25 menos 8, né? Como a gente fez na letra B. Então 25 faz o jogo de sinal, né? O menos de fora, vai trocar o menos de dentro, vira mais 8. Então, somando tudo, nós temos 33, ou seja, 7 elevado a 33, tá bom? Vamos lá para a letra D. Então, agora nós vamos aplicar a da multiplicação, aquela a gente viu primeiro. A gente inverteu a ordem aqui, mas não tem problema não. É atividade, temos que saber todas. Então, da mesma forma que a gente fez lá, ó, então a gente tem 1 elevado a 5 vezes 1 elevado a menos 7. Então, se é negativo, o conselho é colocar o expoente dentro do parênteses. Então, fica ali 1 elevado a 5 mais, que é da propriedade, né? Menos 7, que é o número que é do expoente do segundo 1. Então, nós temos aí, fazendo jogo de sinal, lembrando, nesse caso aqui, quem está fora do parênteses é o mais. O mais não troca o sinal de dentro, tá? Só lembrando, só quem troca é o menos que troca. Então, o sinal de mais fora não troca, ele conserva o de dentro. Então, fica 5 menos 7, né, que é igual a 1 elevado a menos 2. Vamos fazer lá a letra E, tá? Nós temos agora, então, 6 elevado a menos 29 vezes 6 elevado a 30. Então, conserva a base, que é o 6. Colocamos lá menos 29 mais 30, certo? Fazendo a continha aí, nós devemos 29, temos 30, então não resta 1. 6 elevado a 1. Letra F, né? Temos 12 elevado a menos 42, desculpa, vezes 12 elevado a menos 25. Isso é igual a 12 elevado a menos 42. Lembrando, ó, o 25 tem sinal negativo, coloca dentro do parênteses. Então, mais menos 25. Faz-se, né, o joguinho de sinal, você conserva o sinal de dentro, porque tem um mais do lado de fora. Então, fica 12 elevado a menos 42, menos 25, né, igual a 12 elevado a menos 67. Professor, por que é menos 67? Porque você somou os dois negativos, tá? Você tem duas coisas negativas, então você vai dever mais. Então fica menos 67, você soma. Tá bom? Vamos fazer a letra G agora. Então 3 elevado a 19 vezes 3 elevado a 11, certo? Vezes 3 elevado a menos 7. Então pode acontecer esse caso aí. Então, você, da mesma forma, todas as bases são iguais, então você conserva o 3, certo? Aí você só soma os expoentes, 19 mais 11 mais menos 7. Lembrando, menos 7 é negativo, coloca dentro do parênteses. Então, eu fiz ali a primeira parte, 19 mais 11 deu 30. Tiro do parênteses o 7, o menos 7, que fica menos 7, do mesmo jeito, o sinal de mais conserva. Então, nós temos o que? 3 elevado a 23, correto? Então, ao final dessa aula, vocês vão acessar lá o mesmo link que vocês acessaram para ver essa videoaula, tá? Vocês vão acessar lá uma atividade, um formulário Google, uma atividade lá que vocês façam e a gente corrige na próxima aula,
Tá bom? Um abraço para vocês.